Vamos lá, vamos falar de... Nossa, que besteira. Por que as empresas cortam... A primeira coisa que a empresa corta é o marketing. Porque são... Burros. Não vou falar burros, né? Mas... Vamos ao vídeo, vamos lá. Por que então em momentos de crise o marketing é visto como uma despesa, né? Um custo ali, uma dor de cabeça, um Problema, né? problema, Um gasto. um gasto, um buraco que você tem que cobrir, enfim, um problema, né? Então, empresas são momento de crise, não todas, é claro, mas existe. Vale aqui a gente levantar se é um mito, se não é, mas de fato tem esse tema, né? Empresas começam a ficar em crise financeira, começa a apertar ali o calo e elas cortam o marketing. Que bosta. Por primeiro, né? Primeira coisa que vem. Uma das primeiras. Se não a primeira, uma das primeiras, né? Começa a cortar despesa, o marketing vai junto nesse bolo. Coloca marketing como despesa. Como despesa, exatamente. E quando a gente fala marketing, é importante ressaltar que não é departamento de marketing da empresa. Às vezes a empresa tem um cara que faz a rede social ali. Qualquer ação, né? Ação Uma de agência. marketing. Que é o maior dos problemas. Então vamos usar o vídeo justamente com esse tema. Eu acho que o principal problema é justamente esse. É um corte quase automático, né? Eu acho que tem um efeito psicológico que é muito interessante, né? E vem muito da cabeça do empresário também. Que é cortar aquilo que ele não entende. Então, isso é um ponto também. Porque não é só marketing. Cortam tecnologias também, cortam outras coisas. Que às vezes não entende. Então pensa só, você tá passando por uma crise financeira, de fato vai ter que reduzir custos. É natural. É a ordem natural das coisas. Cara, estamos gastando demais, estamos vendendo de menos, estamos fechando muito tempo no 0 a 0 negativo, tá ruim das pernas. Custo. Vou cortar coisas. E aí demite gente, é o jogo. Que inclusive a gente tem vídeos aí sobre demissão. Mas é o jogo. Então, demite gente e tudo mais e vamos ter que cortar algumas coisas. Até aí normal. Tem normal. Acontece. O problema é, vamos cortar o quê? E aí, muitas das vezes, é quando começa a surgir o problema. Eu tô falando do marketing, mas como eu falei, acontece outras coisas, tecnologia, enfim. Eu vejo, aí agora vamos... Minha opinião, acredito que é um efeito muito psicológico também na mente do empresário. Um dos fatores, talvez o principal fator, seja isso. Cara, eu não entendo porque o que tá sendo investido aqui, eu vou cortar. E por muitas vezes, por ele não entender, ele não enxerga valor. Exatamente. Não conseguir entender, acho que não conseguir metrificar muitas vezes. Esse é um problema do marketing. Aonde que o marketing me ajuda, né? Total. O que ele me entrega de resultado? É difícil, às vezes a empresa não consegue metrificar isso, né? A maioria das empresas, na verdade, no Brasil, eu diria que não consegue metrificar isso da maneira correta. E até as que conseguem metrificar, não metrifica 100%. É verdade. 100% mesmo. Por vários motivos. Um é difícil, algumas coisas, por outros, enfim. Mas não metrifica. Então, esse é um segundo fator, né? Então, eu não entendo, logo, eu tenho medo, né? Eu não entendo. A humanidade é assim. A gente tem medo do que a gente não conhece, do que a gente não entende. Eu não entendo, vai dar ruim, eu vou cortar. E numa situação onde o cara tá tendo que enxugar, ele vai tirar o quê? Vai tirar o que ele não entende, lógico. Porque, por exemplo, investimento em comercial em venda. É óbvio que ele entende. Então, demitir o vendedor numa crise, por exemplo, os vendedores numa crise, é mais fácil o cara ver que é burrice ele fazer isso. Então, o comercial é quem me traz dinheiro. É mais fácil, é mais palpável, né? O marketing tem um problema que tende a ser subjetivo. Hoje, muito menos. Eu digo, se o seu marketing tá subjetivo ainda, provavelmente tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Porque hoje a gente tem ferramenta, software, a gente tem inteligência, marketing não se trabalha sem dado. E hoje, é outro, marketing e área comercial numa empresa é uma coisa só. Praticamente, exato. A gente diz que é a expansão, né, da empresa. E aí é um outro fator, né? Que aí como o cara não entende, não consegue metrificar, ele bota na caixinha de despesa e não investimento, por exemplo. Então, lá no seu DRE, provavelmente seu DRE gerencial, provavelmente tinha que ter lá, na verdade, como investimento, né, em marketing, ou investimento em expansão, não como despesa, né? Não é, por exemplo, sei lá, a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de luz. Não, velho, não pode estar no mesmo balaio, né? Não pode estar na mesma lógica. Dado isso, vamos para um outro ponto, né? Que é o efeito desse corte, né? O efeito de você cortar o marketing na sua empresa. E porque isso é uma das maiores cagadas que você pode fazer. E aí, vamos lá, que é como a gente comentou, o marketing, ele faz parte da expansão da empresa. Então, assim como você não deve cortar o seu comercial, principalmente em momentos de crise, por favor, o marketing você também não vai cortar. Aí tem um contraponto só, vamos botar um parênteses aqui. Em consultoria, por exemplo, eu já ajudei a cortar, inclusive, marketing em momentos de crise, mas aí com... Acho que eu fui hipócrita. Hipócrita, você é um hipócrita. Mas por quê? De fato não estava sendo bem utilizado. Então vamos lá, o famoso caso, eu tenho uma agência, eu pago lá 5 mil reais numa agência, por exemplo. O cara faz 2 artes por mês no meu exato, o cara não fazendo artezinha no Instagram, velho, e é isso. Não. Me desculpa, mas não vai ser isso que vai estar impactando o meu faturamento. Corta esses caras, é óbvio. Aí é despesa, de fato. Bota investindo errado pra fazer isso. Não, de verdade, paga um salário mínimo, um pouquinho mais, paga 12 e pouco aí pra um cara, mais dedicado, às vezes vai entregar muito mais do que uma agência aí tava entregando. E mais barato. Às vezes o cara tava, uma agência tava fazendo um tráfego mal também, então tava lá, é o famoso combo, agênciazinhas que vendem por aí.
Não V4 da vida, né? Eu vou fazer outro vídeo da V4 depois eu vou falar. Mas agencinhas por aí fazem muito isso. Não, vai lá o combo. Aí faz tráfego pago, faz artezinha, faz não sei mais o que e toma ali 4, 5 pau por mês. Em uns videozinhos. Show de bola, legal. Só que o que você tá me gerando? Aí você vai lá, você vai ver o tráfego, o cara tá aí, além dos 5 mil, ele investe mais 1.000, 2.000, sabe-se lá quanto de tráfego, tá investindo 8, 10 pau por mês em tráfego. E aí? Ou em tráfego não, em marketing. Mas é de fato uma despesa. Não tem retorno nenhum. Não consigo metrificar quantos leads tá vindo. Esses leads estão virando venda, não Você estão? não sabe pra que serve. E aí, velho, tá servindo para nada? Tá fazendo só por fazer? Corta essa porcaria, entendeu? Quando for nesse caso, que tá custando muito caro, não tá trazendo retorno, você não sabe pra que serve, principalmente quando é terceiros, muitas vezes, né? Não tô falando que é uma regra, mas quando for um cenário assim, corte. Aí você pode cortar, por favor. Isso, só que reveja sempre seus investimentos. Então, assim, você cortou. Show de bola. Então é a conta que a gente faz. Não né, dá cara? pra ficar sem também. Tá investindo 5 pau, mas 10 pau, 15, 20 mil. Aí depende do cenário, tamanho, enfim. Não tá investindo X valor lá, vamos rever. Marketing tem que ser pontuado, tem que ser feito. Inclusive em crise. Então, o ponto é justamente esse. É burrice se você só cortar, por cortar, e não investir de volta. Então, assim, me desculpa, mas em momentos de crise, o que você precisa? De mais dinheiro? Na prática, qualquer negócio vive de quê? De venda, de dinheiro. Você acha que só o comercial sozinho vai sustentar seu negócio? Pô, me desculpa, mas assim, momento de crise você tem que, aí mesmo que você tem que investir em expansão, corte seu RH, mas não corte o comercial e expansão, entendeu? Nossa, velho, me desculpa, não, talvez não corte o seu RH, tá? Só tô dando um exemplo. Exemplo, pelo amor de Deus. Exemplo, mas em cenários extremos, tem outras coisas que você consegue cortar antes. E não vai ser o RH, mas enfim, né? É mais complexo do que isso. Gabriel, só pontuando. Recebendo hate de... Só pontuando aqui entre... não corte seu RH. É óbvio. Senão, mas enfim. Vamos aí. Mas é um ponto, entendeu? Pense antes de sair cortando. Na prática, qualquer empresa, existem sim prioridades. É real, entendeu? Quer dizer que, por exemplo, a tiazinha do café, por exemplo, ela não é importante? Claro que é importante. Toda empresa precisa também. Só que, cara, em crise, como você sabe, é crise. Isso serve pra qualquer coisa. Estamos em guerra, por exemplo. Você raciona as coisas, você raciona a comida. A gente não faz isso. Você começa a escolher. Não vou dedicar esforço pensando se meu jeans tá bonito ou não. Você tá na guerra. Então, a gente começa a repensar o que é prioridade pra gente, né? É isso. E pra empresa é igual. Então, pensa, é um cenário de guerra, um cenário de caos. No caos, de fato, nós pensamos algumas prioridades. Só que a expansão da empresa tem que ser totalmente prioritária. É financeiro e venda, não tem muito jogo. Mas você começa a olhar para o seu financeiro, reajusta de fato, enxuga BOs e problemas e custos e tudo mais, e venda mais. E traga mais dinheiro, né? Essa tua palavra, enxugar. Não tem problema você, por muitas vezes, ter que enxugar o seu marketing. Isso, claro. É aquilo, né? Às vezes fazer isso. Às vezes, de fato, tá gastando demasiadamente. Tá gastando demais ali. E às vezes não precisa de tudo isso. Então, focar, às vezes... Vou cortar o marketing, beleza. Pô, tô investindo em comercial, tô investindo em brand, tô investindo em não sei o quê, tô investindo em rádio, tô fazendo eventos, tô fazendo show de bola, é ótimo. Que é o cenário ideal. A gente tem que fazer uma estratégia completa. Mas, às vezes, você vai ter que, cara... E se eu, em vez de fazer, por exemplo, um comercial na TV que eu não consigo medir, que eu vou gastar 30 pau, eu não botar 15, 20 desse investimento, eu corto isso e boto 15, 20 desse investimento em tráfego, por exemplo, para venda, para lead. Pô, você vai, às vezes, conseguir um resultado muito maior impacto, inclusive financeiro. Então, às vezes, é readequar a estratégia, readequar ali as ações, enxugar, de fato, parte desse investimento, mas não cortar por cortar. Então, eu digo, aí voltando, eu só vejo isso. O efeito do corte no longo prazo, dependendo de como ele foi feito, pode ser uma tragédia violenta, né? Você pode pode piorar sua crise, não ajudar. Então você pode, às vezes, cair venda, mais ainda do que às vezes você já tá. Então é a pior coisa a se fazer. Então considere, mais uma coisa vai facilitar a vida de qualquer empresário. Sempre olhar pro marketing, mesmo que você não entenda. Não tem problema, que às vezes não vai entender. Por uma série de motivos. E não precisa, você é empresário, você tem equipe pra isso, às vezes especialista pra isso. Não precisa entender. Mas olhe como comercial. Da mesma maneira que você não vai cortar o seu gestor comercial ou o seu vendedor que mais vende, o marketing é igual, entendeu? Readeque. Assim como na crise também vale, às vezes, você olhar pro seu time de vendas e demitir quem não tá dando resultado e ponto final, entendeu? Exatamente. E valorizar quem tá entregando resultado ou botar mais pessoas que estão entregando resultado. A lógica é a mesma.
tá? Então, enfim, a gente tem, de fato, um impacto muito grande se a gente corta o marketing. Então, a longo prazo, a gente tem que estar sempre olhando se pode acelerar nossa queda, e essa é a pior coisa que tem. É claro, né? Ver métricas, que eu acho que é o outro fator que eu tinha comentado. Então, você não entende? Beleza. Uma maneira que vai te fazer entender. Comece a olhar as métricas do marketing que está entregando. Seja o marketing terceirizado, que é bem comum hoje em dia, seja interno da sua empresa. Metrifique o tempo inteiro. Tá fazendo sentido o meu investimento em marketing? De fato, é uma dúvida a se fazer, mas com base em dado, nunca com base no que eu acho. Eu acho, por exemplo, que azul converte mais que vermelho. Não importa o que eu acho, entendeu? Vamos testar, vamos analisar os dados, né? Compilar esses dados e, de fato, ver se o azul entrega mais que o vermelho. Analise, faça com base em métricas. Qualquer decisão tem que ser sempre baseada em dados. Tem que ver se está dando de fato ROI, se está trazendo de fato o retorno desse investimento ou não. Se você não mede o resultado, né? O marketing basicamente vai virar a caixa preta ali e vai ser de fato o primeiro a ser eliminado, né? Esse é óbvio. E por muitas vezes o problema ele não vai estar ali no seu marketing. O problema da sua empresa está em crise, né? Ah, é claro, existem vários outros fatores, né? Acho que vale um vídeo aqui da gente só depois fazer analisando crises, né? Analisando o que dá, o que gera crises em empresas. Eu acho que é um bom tema também. Mas sim, aí é até outro BO. Por exemplo, e pode falar. Trazer um caso aqui, a minha empresa não traz venda. Não tá trazendo venda, não aumenta, eu tô no 0 a 0, tá diminuindo. Porra, o que o marketing tá fazendo? Tira esse marketing daí, troca. Coloca outro. Sabe? Não, cara. Não. E assim, talvez seja, né? Talvez seja um problema também do marketing, mas não só isso, né? Às vezes, só isso. Faça análises mais profundas, né? Às vezes, de fato, isso pode ser o problema do seu marketing. Às vezes, o BO tá no marketing. Mas às vezes não tá. O comercial vai jogar a culpa no marketing vai jogar a culpa no comercial igual. Então, assim, provavelmente se você não tá vendendo, sim, de fato, sem problema. Inclusive, é o nosso trabalho resolver esse tipo de problema, né? Nas pode empresas. estar no seu produto. Olha, dificilmente, tá? Mas pode estar também. Não é uma coisa só, mas pode estar também. O problema sempre, mas de fato tem que ser analisado. Então a gente quando entra por numa empresa, eu quero vender mais, o meu time não tá vendendo, é óbvio. Beleza, mas o que tá acontecendo? Às vezes você não tem funil de vendas estruturado, você não tem processo de venda, você não tem time de venda, você não tem estratégia para produto, sua precificação às vezes tá errada. Cara, não dá para eu falar, bater o martelo que é sempre uma coisa só. Assim como o marketing também. O marketing também pode estar sem estratégia. O comercial é passivo. Você tem um comercial 100% passivo, ele não tem comercial ativo. Só retira pedido. Só tira pedido e não chega pedido, por exemplo. Então, problema do marketing junto com o comercial, que tinha que ter um comercial ativo também. Então, é uma série de fatores, né? Às vezes você tem pouco canal, tem muito. Enfim, outros canais estão sendo mal utilizados. Aí vira consultoria. Cara, entende? É uma série de fatores. Por isso, quando a gente entra numa empresa... Quando o empresário fala, eu preciso vender mais, ou meu time não vende, que é a clássica frase, sempre tem tem milhares de fatores. Às vezes não é só o vendedor que é ruim, às vezes é o vendedor que os vendedores são ruins. Falta gestão muitas das vezes, a maioria das vezes falta liderança, falta só organizar a casa, dar um norte, falar, aqui tá a estratégia, o funil, vamos pra cá, enfim, dar uma direção pro time, porque o time tá desnorteado. Enfim, uma série de fatores. Então é isso, assim. O que a gente tira aqui de raciocínio é burrice você cortar o marketing por cortar o marketing numa crise. Em crise você não toma nenhuma decisão com base no eu acho, no desespero, na emoção. Tá sempre na razão, com base em métricas, com base em dados, com base no que dá para analisar. Enfim, o marketing ele entra obviamente nesse cenário. Mas se você realmente está convicto, não, mas cara, o meu marketing tá me trazendo prejuízo, é de fato uma despesa. Às vezes vale readequar a estratégia, não cortar por inteiro. Então, troca de canais, renegocia algumas mídias, né? Foca às vezes em clientes mais lucrativos, uma carteira mais lucrativa, em estratégias de baixo investimento, de alto impacto. Revisa posicionamento, revisa investimento, como eu comentei o exemplo, né? Às vezes tira da TV, coloca aqui, tira dali, isso, exato, entendeu? Pô, esse evento que eu vou participar, vou investir tanto... Pô, será que faz sentido? Será que vale a pena? Faz sentido, exato. Vai me gerar venda? Pô, não vai. Então, será que faz sentido eu investir nisso agora? Talvez não consigo pegar isso, botar em outra coisa que vai me trazer retorno mais rápido. Porque em crise a gente olha muito tempo também. Às vezes eu preciso de caixa agora, não amanhã. Por exemplo, né? Eu vou citar aqui um caso de uma empresa da Beta, não vou falar qual empresa que é, claro, por questões de compliance. Mas essa empresa, ela investe 500 mil em marketing todo ano. Esses 500 mil, grande parte vai em eventos. Porque evento é caro e tudo mais, tem todo o custo de locomoção, stand e tudo mais. Se metade desses 500 mil fossem
retrabalhados em outras estratégias, talvez essa empresa teria mais resultados com outros meios, sabe? Com outros canais. Sim, E aí é uma sim. briga que a gente tá batalhando aí. Total. E é isso. E aí o que a gente vai fazer o que a gente faz, né? Como consultoria, o que a gente faz ali na prática é isso. Vamos readequar, que às vezes não é um investimento por investimento, não é que tá investindo, não é os 500 mil, às vezes tá mal investido, né? Mal investido. Então, em crises, faça isso. Em vez de cortar, ajuste, né? Eu acho que é uma coisa importante quando a gente tá falando de marketing, É né? isso aí. Especificamente. Cara, saiu uma resposta do Lincoln de uma caixinha recentemente, que a pergunta era: na crise é o melhor momento para demitir? E ele responde dizendo que sempre é o momento ideal para você demitir as pessoas certas, As pessoas ruins, né? as pessoas ruins. Total. Exato. Inclusive, por exemplo, uma agência, por exemplo, essa agência, esse exemplo que eu dei, tem uma agência lá, tô pagando, não dá resultado. Não é só na crise, não. Eu, como consultor, eu cortaria ela em qualquer momento, na primeira oportunidade. Eu conheci, eu vi que tá ruim, eu falo, na hora, pode demitir, na hora. A empresa pode estar saudável. Pode ter 5 mil ali, que seja 10 mil por mês, para queimar. E tem empresa que tem caixa bom o suficiente para queimar 10 mil todo mês, assim, tacar fogo se quiser. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a empresa vive de resultado. E o nosso trabalho é otimizar resultados, né? Melhorar os resultados. Enfim, tem que cortar sempre, independente. Se é ruim, corte, óbvio. Independente da crise ou não. Mas é isso. O corte basicamente não deveria ser automático, mas sempre estratégico, né? Mas então, jogo pra você. Você realmente ainda vê o marketing como despesa? Você não vê? Enfim, vê Comente aqui embaixo. Investimento, comente, manda esse vídeo aí. Se você é empresário ou conhece alguém que você acredita que já fez ou faria esse tipo de coisa, Deixa cagada, o seu like. envie pra ele. Dá o like aí, se inscreve no canal e é isso. Tamo junto, Valeu. até o próximo. Valeu. Falou.